Amados, realmente essa situação que a gente está vivendo no mundo, né, de catástrofes e de tanta coisa que tem ocorrido, me fez pensar o que a palavra de Deus tem a dizer sobre isso. O que é isso? Né? A gente sempre teve terremotos, a gente sempre teve situações de catástrofes, de tsunamis e tal. Mas nesse período agora que a gente está vivendo, tem sido uma atrás da outra. E eu fiquei pensando, analisando tudo isso, conversando com o Rodrigo Rocha lá no México, conversando com os meus parentes lá na Flórida. Eu fiquei pensando, o que Deus tem a ver com isso? O que será que a palavra de Deus fala sobre isso? Porque nós vivemos um país abençoado, vivendo no Brasil, com toda a situação que a gente está vivendo, né? Mas nessas questões de catástrofe da natureza, nós estamos tranquilos. Por outro lado, olha o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Essa semana, né, ali, a situação das favelas ali do morro, o tiroteio, essa noite passada, estava vendo uma reportagem, foi feia a coisa. E está tendo Rock in Rio lá, e cheio de turistas na cidade. Meu Deus, mas está sem controle. Teve que entrar o Exército, e a Polícia Federal, e o BOPE. Bom, é uma coisa descontrolada, e não é de hoje. Não é de hoje. Por que tudo isso? O que está acontecendo no nosso mundo? Eu queria que você abrisse comigo sua Bíblia, lá em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 5, por favor. 1 Pedro 5,5. Nós vamos ler até o versículo 11. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Amém? Que palavra gostosa, né? Palavra de incentivo, palavra de orientação para os jovens obedecerem os mais velhos. E é uma coisa que a gente tem visto raramente acontecer: o jovem respeitar o mais velho, o jovem ouvir o mais velho. Falar sobre ansiedade, né? Vivemos dias onde a ansiedade tem sido um mal, e por conta da ansiedade vem a depressão. E a gente está vivendo uma campanha, né? Vivemos um mês, uma campanha contra o suicídio, que é decorrente dessa doença terrível. Podemos dizer que é doença, sim, que é a ansiedade, e após a ansiedade, a depressão, onde a pessoa ela não consegue dormir, a pessoa ela fica bloqueada, sem ação. E a ansiedade é aquela situação que você fica pensando em alguma coisa, em resolver alguma coisa, ou mesmo uma situação que ainda nem aconteceu, e você fica com aquilo lutando, mas não aconteceu ainda, mas a possibilidade de acontecer. Por exemplo, você tem filhos, e aí você fica preocupado com que aquele filho, ele está na noite, e aí ele pode acontecer alguma coisa com ele, tanta violência, e não aconteceu nada, mas a ansiedade nos faz a ficar naquela noia, a ponto de a gente entrar numa depressão,
e ficar preso a essa doença terrível. Então o texto vem falando sobre não andar ansioso por coisa alguma. Fala também sobre o diabo, o nosso adversário, né? Que ele anda ao nosso redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, sabendo que o inimigo das nossas almas, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. E é isso que o diabo, ele deseja fazer nas nossas vidas: matar os nossos sonhos, matar a nossa vida, matar os nossos objetivos. Veio para roubar a nossa alegria, roubar a nossa esperança e, por fim, destruir famílias, destruir sonhos, destruir alvos, destruir uma vida toda pela frente. Esse é o alvo de Satanás. Mas ao mesmo tempo, a palavra de Deus vem falando sobre a gente resistir. De que maneira? Permanecendo na fé. A Elaine estava contando seu testemunho, e eu tenho um testemunho parecido com o dela, no sentido de que com 15 anos eu encontrei Jesus. Ou melhor, ele me encontrou, né? Com 15 anos ele entrou no meu coração, e dos 15 anos até agora, não tem janela, servindo a Jesus o tempo todo. Em alguns momentos de luta, mas sempre firme aos pés do Senhor. E eu não imaginava o que Deus ia fazer na minha adolescência e juventude, e essa experiência de ter encontrado Jesus eu não sabia, mas o Senhor ia fazer uma obra tremenda na minha vida, na minha família, no meu lar. Meus pais se converteram, minha irmã se converteu, meus avós se converteram, meus tios se converteram, o meu sogro, a minha sogra, meus cunhados. Deus fez um rebuliço na minha família, porque Jesus, quando Ele entra, Ele muda a nossa história. Vamos fazer uma oração? Amém? Querido Deus e Pai, nós queremos Te agradecer e Te louvar pela Tua palavra. E eu sei que o Senhor já tem falado aos nossos corações, através dos louvores, através do testemunho, através da leitura da Tua palavra. Mas nós te pedimos, Senhor, continua falando ao nosso coração. Tu conheces, Senhor, as nossas necessidades, o que temos passado, ó Pai. Oh Deus, as lutas, os anseios, muitas vezes, ó Pai, a razão de estarmos aqui, essa falta de paz, essa angústia do nosso coração, mas nós cremos que o Senhor pode mudar tudo isso. O Senhor é poderoso para fazer muito além do que pedimos ou pensamos. Portanto, Pai, opera milagres, faz maravilhas, não só aqui neste culto, mas na reunião com os casais também. O Senhor pode estar abençoando tremendamente. Nós Te louvamos e Te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amados. Eu queria ler um outro texto, lá em Mateus 24, versículos 36 a 42, Evangelho de Mateus, capítulo 24. Diz assim o texto, 36 o versículo: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus e nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Eu também estava lembrando, né, saiu um comentário, um dos comentários aí, de que hoje seria o final do mundo, né, dia 23 de setembro. E eu fui ler na Bíblia, e esse texto ele deixa bem claro que nem Jesus sabe o dia, nem o Filho sabe, nem os anjos, mas só Deus. Então, quando vierem com esses anúncios, olha, o fim do mundo, está perto.
Eu tenho esse sentimento, e vendo o que a Bíblia fala, está bem próximo o fim do mundo. Mas não vai ser anunciado dessa maneira, né? Vai vir aí um cara, uma pessoa, olha, anunciando. Porque nem a hora, nem o dia, ninguém sabe, diz a palavra do Senhor, né? E aí ele fala sobre os dias de Noé, que estamos vivendo os dias que o fim do mundo, né, a volta de Jesus é comparado aos dias de Noé, que estava todo mundo tranquilo, comendo, bebendo, casando, se dando em casamento, ou seja, estavam vivendo a vida, empurrando com a barriga, como diz o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, levando a vida, de qualquer maneira, de qualquer forma. Mas o texto bíblico diz que Noé, o apregoador da justiça, não era um pregador, ele anunciou: ó, pessoal, acerta a vida com vocês, arrependei-vos e convertei-vos, porque vai ter um negócio muito grande. E olha, Jesus, ele não falou Jesus, né? Mas o fim está próximo. E ele construindo lá um barcão, uma arca. Não chovia, eles estavam longe do mar. Então eu imagino que o pessoal só zoava com Noé, como muitas vezes nós também somos zoados, né? Como crentes, lá vem o crente, lá vem o crente com esse papo, ô Bíblia, ô Jesus, e aí pastor, né? Eu era adolescente, já me chamavam de pastor na escola, aí pastor. A gente é zoado, mas a vida com Jesus, ela é maravilhosa. E essa zoação não é nada comparado àquilo que nós temos em Cristo Jesus. A paz, a alegria, a esperança, a segurança, né, de conhecer Jesus. Aí eu pensei, como é que era nos dias de Noé? Aí eu fui lá em Gênesis, abre lá comigo por favor, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 6, no versículo 5. Glória a Deus, Deus é bom. Dando trabalho aí, né, Zé? Acho que está ficando bom, ficou bom. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Vamos até o 11. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Eu estava lendo esse texto e parece que eu estava assistindo o telejornal, ou mesmo lendo o jornal, a tribuna de hoje. As pessoas más, coração mau, e o texto diz, cheios de violência. O que a gente está vendo? Violência. A gente vai evangelizar na Rua 15, o que tem que fazer? Tem que ter uma tropa de elite para cuidar dos carros. A gente vai lá no Rio de Janeiro, essa violência. E eu estava assistindo a entrada da polícia, né, da força policial nos morros, e eu estava vendo o rosto do policial de medo. Então, um clima terrível. Do outro lado do mundo, terremotos, furacões, tsunamis, e aqui no nosso país, violência, corrupção, destruição, roubalheira. Estava conversando com o pastor Rubem Cassabian, pastor que esteve aqui na semana passada, argentino, e eu estava falando para ele sobre a previdência social, né? Eu falava, pastor,
a gente vai se aposentar com 90 anos, desde que você leve o seu pai e sua mãe para assinar os papéis. Aí ele ficou me olhando, falei, não, é piada, né, pastor? Porque está difícil, né? A gente trabalha a vida inteira e aí vou me aposentar. Não, não vai não, ainda tem mais 5 anos para frente. Agora eu vou, não, tem mais 5. É loucura tudo isso, porque esse é o mundo que nós vivemos, insegurança. Não há segurança nesse mundo, estamos perdidos, não temos esperança. Mas quando Jesus entra, Ele muda a nossa história. Quando Jesus ele entra no nosso coração, quando Ele entra na nossa família, Ele muda o rumo da nossa vida. E é interessante que a gente aprende muita coisa nesses textos que nós lemos. Eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que nós podemos aprender com a palavra de Deus. Primeira coisa que eu vejo aqui, a semelhança dos dias de Noé com os nossos dias. Havia destruição, eles não estavam nem aí para as coisas de Deus, eles zoavam com Noé, tiravam uma onda, Noé, tu é um maluco, o que é isso, construindo essa arca, nem chuva tem, e fica anunciando essa palavra aí de Deus, isso não existe. Era um povo idólatra, era um povo terrível, que trouxe no coração de Deus uma tristeza tão grande em ver aonde chegou a sua criação. A violência de filhos com seus pais, de pais com seus filhos, a falta de respeito, toda essa onda de revolta, as injustiças, essa cultura do gênero, totalmente contra a natureza, a palavra de Deus. Camarada chegar e falar, não, eu nasci no corpo errado. E Romanos 1 fala, né? Que mudaram a glória de Deus em mentira, e serviram mais a criatura do que o Criador. Imagina como é que fica o coração de Deus, que criou o homem e mulher perfeitos. Mas não, eu nasci no corpo errado. E vivemos dias assim, dias de violência. Um time perde, a torcida vai lá e destrói tudo. Violência. Não dá mais para você ir no estádio com teu filho para curtir, para brincar, para se divertir. Perdeu paciência, fazer o quê? Não dá para ganhar tudo. Mas não, vai para a violência, porque os dias são maus. E o Senhor, Ele assemelhou a volta do Filho do Homem, a volta de Jesus, como nos dias de Noé. Segundo lugar, eu aprendo o seguinte, que o Senhor nos orienta à vigilância. Estejais atentos, presta atenção. Moçada, se liga, fique atento aos sinais, o que o Senhor quer dizer, porque nos tempos de Noé, eles casavam-se, davam-se em casamento, comiam, bebiam, estavam numa maior festa. Sabadão, vamos curtir, vamos para a balada, que igreja. Esses dias uns meninos que eram da igreja estavam numa balada, e aí postaram, estou no culto da balada. Pô, que legal. E eu vi aquilo e me trouxe uma tristeza tão grande, de ver que esses meninos estavam aqui, sentados como vocês, mas que estão se perdendo, bebendo, perdendo o alvo, estão fracos na fé. E ao invés de ficar pianinho, pô, tão fraco na fé, deixa eu ficar, eu estou errado. Não, ainda postaram lá no Instagram, no Facebook, estou no culto, tipo zoando, vamos usar com a cara do pastor Luizão, como se isso, eu nem dormi à noite depois que eu li aquilo, né?
eu fiquei triste, eu orei, falei: Senhor, tem misericórdia. Mas vou fazer o quê? São escolhas. A gente fica triste, como Deus aqui ficou triste, fala: eu estou arrependido de ter criado o homem, olha o que a criação, o que a minha criação. E eu fico pensando, mais de 30 anos trabalhando com adolescentes e com jovens, quando eu vejo um jovem caído, perdido, jovem que eu trabalhei, que a gente estava aqui, está no homossexualismo, que tristeza para o nosso coração. Jovens que estão nas drogas, jovens que perderam a vida por causa das drogas, que passaram por aqui, que ouviram a palavra e não vão ter desculpa, porque a palavra foi anunciada, foi pregado. Quantos apelos, quantos retiros, quantos acampamentos, quantos cultos. Então esse texto me traz um alerta: vigie, fique atento, presta atenção. E não é para você, antes da palavra estar falando contigo, falou comigo. Hoje pela manhã eu vinha lendo esses textos e colocando esses pontos, e Deus falando ao meu coração: Luizão, preste atenção, se liga, fique atento nos sinais que estão sendo apresentados. Terceiro lugar, o que é mais importante para mim: os valores passageiros ou os eternos? O que é que tem prendido a minha atenção? O que tem tirado a minha energia? Os valores passageiros, que vão passar. Você pode viver do que? 80 anos? Talvez 90? E depois? Estava vendo uma postagem sobre preconceito e tal, e aparecia um esqueleto, e a pergunta era: será que essa pessoa ela era negra, ela era branca, ela era amarela? É o mesmo esqueleto. Aí a gente, as pessoas têm preconceito por causa da cor, por causa da cultura, por causa da questão financeira, e vão morrer e vão virar a mesma coisa. Não é verdade? E quanto mais dinheiro, mais briga vai ter para quem ficou, Se o cara é pobre, morreu, não deixou nada, não vai ter briga nenhuma. Mas se ele deixou alguma coisa, vai ter briga. E é impressionante, a gente lida com pessoas, que coisa feia quando morre uma pessoa, e herança, e o pessoal vira bicho. Ser humano sem Deus é terrível. Então, amados, o que é mais importante para nós? Não está errado você pensar no conforto da tua família, a moçada aí se estudar, se preparar, ter um bom emprego, ter uma boa profissão, para poder sustentar o teu lar. Mas o que é principal? O que é que você tem gastado a tua energia? Com as coisas passageiras ou com as eternas? Quais os valores que você tem dado mais valor? Desculpa ser repetitivo, O que que você tem valorizado mais? A eternidade ou as coisas que passam? Não está errado eu ter um sonho, tenho um sonho, quero viajar. O pessoal vai para Israel, Eu falei: caramba, pastor, se o dólar não tivesse tão alto, eu até ia me arriscar ir contigo para Israel. É um sonho que a gente tem. Mas se eu não conseguir ir em Israel, eu vou batalhar para estar na Israel eterna, Para estar em Jerusalém, na Nova Jerusalém. Mas é lógico, a gente tem sonho de viajar, de conhecer outros países, sei lá, eu tenho esse sonho, talvez você tenha outros sonhos, mas isso não pode ser a prioridade da nossa vida. As coisas eternas são principais. E no tempo de Noé, eles não estavam nem aí. A terra se corrompeu de uma tal forma, que Deus falou: vou ter que fazer de novo, vou ter que começar de novo. Havia corrupção. Você vê alguma semelhança?
havia desonestidade. Você vê alguma semelhança? Havia violência, ninguém queria saber de Deus. Você vê alguma semelhança? Em quarto lugar, os dias são maus. Eu estou falando alguma novidade? Os dias são maus. Eu vou ao Casqueiro, ao Cubatão, né? Há 25 anos nós completamos no mês passado. Eu me lembro quando eu comecei ali no Casqueiro, né, no grupos pequenos que a gente fazia parte. Eu passava ali nas ruas e nessa época de verão, de calor, o pessoal estava nas calçadas, sentado nas cadeiras, tomando um suco, né, tomando ali um cafezinho. E era uma coisa muito interessante, né, porque Cubatão parece cidade do interior, é muito, muito legal. Mas de um tempo para cá, eu não vejo mais ninguém na rua não. Todo mundo dentro de casa. Os muros cresceram, as grades apareceram, porque os dias são maus. É cerca elétrica, é arame farpado, é metralhadora, é canhão. Nós somos presos, né? É portão elétrico, porque você tem medo de sair do carro, abrir o portão e os dias são maus. É uma loucura que a gente está vivendo. Em quinto lugar, o nosso inimigo, ele anda nos cercando, esperando o momento para nos tragar. É como um leão faminto, que está na espreita. A primeira brecha que você dá, ele vai vir. E diz o texto que ele anda como um leão, rugindo, buscando a quem possa tragar. O nosso adversário está em nosso derredor, buscando o momento que eu abra a guarda e ele vem e ataca. Portanto, estejais atento para que o inimigo não te pegue de surpresa, porque, como eu disse, ele vem para matar, roubar e destruir. Esse é o alvo de Satanás: matar, roubar e destruir. A emoção de sair, de curtir a night, ir para a balada, tomar um goró, experimentar uma droga, não vale a pena. Não vale a pena. Não vale. Você tem o privilégio de conhecer Jesus. Os nossos jovens, fica firme, busca ao Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. As tentações, né? O desejo de conhecer o novo, a curiosidade, coloca nas mãos de Deus, querido. Aquilo que você nunca caiu, você nunca vai ser tentado. Graças a Deus eu nunca usei drogas, eu nunca vou ser tentado nas drogas, porque eu nunca usei. Mas aquilo que eu caí, eu sou tentado. E quantos nossos jovens, eu não tenho experiência, eu nasci na igreja, e aí experimenta coisas que vai te trazer uma luta para a vida toda. Enquanto lá fora os caras estão doidos para sair, os nossos jovens, muitas vezes na bobeira, infantilidade espiritual, quer experimentar um porre, tomar uma bebida. E o diabo faz isso como uma armadilha, e você dá uma brecha, você abre uma brecha, ele vai te tragar. E falando um pouco sobre Noé, a gente percebe o seguinte: Noé, ele era um homem que ele achou graça diante de Deus.
E isso é uma verdade. Em Cristo Jesus nós também somos achados na graça de Deus. A palavra de Deus que nós somos alcançados em Cristo Jesus pela sua graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça de Deus que nos alcança, que nos limpa, que nos purifica, que traz salvação, que traz vida eterna, que traz esperança. E Noé era esse homem, um homem que caiu na graça de Deus, um homem que desejou agradar a Deus. O que mais que fala de Noé? Diz também que ele era um homem íntegro e justo. Nós também em Cristo Jesus, nós fomos justificados e purificados. Ou seja, como Noé, nós caímos na graça de Deus e nós somos justificados e purificados em Cristo Jesus. O que mais que a gente vê de Noé? Ele andava com Deus. Grande segredo para esses dias maus: andar com Deus. Ande com Deus. O pastor Josué Gonçalves esteve aqui num culto para pastores. Ele falava uma coisa: há muitos anos eu tenho procurado, ao acordar, a primeira coisa que eu faço, eu vou ler a Bíblia. Porque a gente tem o hábito, não sei se é contigo assim, você acorda, a primeira coisa, celular. Aí você abre, deixa eu ver o que tem aqui no WhatsApp. O grupo da família, o grupo dos amigos, o grupo não sei de onde. Agora deixa eu ver o que tem no Face. Aí quando você percebe, está atrasado, tem que escovar o dente, tomar banho e vir lá trabalhar. E as coisas de Deus você nem percebeu. Se você colocar isso como uma regra na tua vida, primeira coisa, ao acordar, vou falar com Deus, vou ler a palavra, vou buscar o Senhor, o teu dia vai ser diferente, meu irmão. O segredo de Noé, ele andava com Deus. O segredo para termos bênçãos e êxitos e vitória nesses dias maus: ande com Deus, busque a Deus. Aquele amigo que não te leva para perto de Deus, cai fora dele. Ah, mas meu amigo de infância, é meu chegado, é meu truta, é meu parceiro. É um parceiro que está te levando para o inferno, os dois juntos para o inferno. Se esse teu amigo não tem capacidade de te levar para Deus, cai fora. Você precisa de alguém que te puxe para Deus. Quando eu orava por uma namorada, eu falava: Senhor, eu quero que o Senhor me dê uma mulher que seja mais espiritual do que eu, porque eu me conheço. Se for carnal, eu vou cair. Andar com Deus é o segredo, é buscar a Deus, porque os dias são maus. Se formos alcançados pela sua graça, justificados e purificados, devemos andar com Deus. Esse era o segredo do homem Noé, que andava com Deus, que caiu na graça de Deus, que foi justificado, que foi purificado, e por conta disso a sua família foi salva. Sétimo, um alerta aos jovens. Nós vemos lá no texto, primeiro texto que nós lemos, de 1 Pedro capítulo 5, falava sobre de sermos sujeitos aos mais velhos. Sujeite-se aos mais velhos. Ouça os seus líderes, ouça os seus pais. Princípio de autoridade. Não quebre o princípio de autoridade. Todas as vezes que eu desobedeci minha mãe, eu me dei mal. Princípio de autoridade. Minha mãe nem crente era, mas era a autoridade que foi colocada sobre a minha vida. Todas as vezes que eu quebrei princípios de autoridade, eu me arrebentei. Menti para o pai, menti para a mãe.
Você acha que é muito esperto. Não há dado encoberto que não venha a ser revelado. Deus, Ele dá espírito de revelação, principalmente para as mães. É impressionante. Como mãe, ela tem a revelação de Deus. E às vezes tu é tão, desculpa a palavra, trouxa, que tu acha que está enganando a mãe. Quantas vezes eu vinha contando uma mentira, preparava uma mentira, e a minha mãe só ria. Eu falei, não acredito que essa velha descobriu tudo. Mas você pode até enganar a sua mãe, mas a Deus você não engana, cara. Você não engana. Sujeite-se aos mais velhos. Segundo alerta aos jovens: sejam humildes diante de Deus e dos homens. Não tenta se achar o esperto. Não, comigo não acontece, comigo vai dar certo. Conheço um jovem criado na igreja, filho de pastor, foi conhecer a balada, foi tomar uma bebida, porque, né? O cara nunca bebeu, um tonto, foi lá, batizado a bebida do trouxa, ficou bêbado, fez mau papelão, saiu na mão com um cara, levou um murro, desmaiou. O pai tinha comprado um carro para ele, ele sai com um carro, 18 anos. Aí o garoto, amigo, falou, meu Deus, onde que eu vou levar esse cara? Levar para a casa do pai dele? E estou frito, eu estou com ele. Não tinha carta. Saiu dirigindo o carro. Foram para a casa de um outro amiguinho da igreja. Pelo amor de Deus, deixa ele dormir aí que ele está mal. Vomitou, fez papelão, dormiu lá na casa do amigo. E o pai, achando que ele está na casa do amigo. O pastor lá, sabadão orando, domingo ia pregar, mas algo incomodando o coração daquele pai. Aquele pai acordou de madrugada e orou. Chegou uma multa, dias depois, o carro estava no nome do pai, a multa chega, o horário, aonde, e o pai chama o filho, e aí, cara? Essa hora você não estava na casa do fulano? Aí o moleque confessa, aquela coisa toda. Deus livrou, meu. Deus te livrou. Deus teve misericórdia. Aí ele conta, pô, pai, naquele dia eu apanhei, levei um murro, desmaiei, pô, foi mal. O moleque está dirigindo, nem tinha carta. Já pensou que Deus te livrou? Meu irmão, seja humilde diante de Deus e dos homens. Este é um caso bom, com um final ainda feliz. Mas eu conheço um pai que deu uma moto para o filho, mas depois ele pensou, sabe de uma coisa? Meu filho novo com uma moto na mão, vou tirar a moto e vou dar um carro para ele, porque pelo menos o carro é mais seguro. Menino com 19 anos foi para uma balada, saindo da balada, canal 1, ele perdeu o controle, entrou debaixo de um ônibus que estava estacionado e veio a óbito na hora. Esse é um final que não acabou bem. Seja humilde diante de Deus e diante dos homens. Não se acha. A síndrome do tá, né? Tá se achando.
A síndrome da Tássia, está se achando que é o bom, está se achando que é o poderoso, está se achando que nunca vai acontecer nada contigo. Seja humilde diante de Deus e diante dos homens. Jovens, não andem ansiosos, mas confie no Senhor. Uma desilusão amorosa te faz fazer besteira. Meu irmão, Deus tem o melhor. Não deu certo com aquela menina? Deus está te livrando de algum abacaxi. Não deu certo com aquele rapaz? Deus está te livrando, Deus tem algo melhor. Não deu certo agora, não é o tempo. Aconselhei uma moça com 19 anos, ela estava preocupada, que ela estava encalhada, que ela nunca tinha namorado. Falei, minha filha, você está maluca? Você tem 19 anos. Mas a ansiedade, eu preciso. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Confia no Senhor. Ainda para os jovens, resistam ao diabo, estando firmes na fé. Porque a única forma de você resistir ao diabo é estando firme na fé. Porque na tua força, na tua vontade, na tua experiência, na tua esperteza, você vai se dar mal. O diabo, ele é muito esperto, mas na fé, em Jesus, ele não tem como te atacar. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Resistir o diabo na fé, resistir às lutas, estando firme na fé. E finalmente, queridos, estejam firmes na palavra de Deus, que é a nossa segurança contra as heresias. Quantas heresias que se levantam, quantas invenções de homens, quantas histórias. Esteja firme na fé, na palavra, que Ele vai te livrar de todo mal. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, e ela é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é alimento para a nossa alma, ela é a bússola, ela é o radar, ela é o GPS que nos dirige, que nos mostra o caminho que nós devemos andar, que nos livra de armadilhas, que nos livra do mal. Porque o nosso adversário, ele é inimigo, ele quer te matar, ele quer roubar, ele quer destruir a tua vida. Mas se você estiver firmado na palavra, tendo a tua vida na direção desse GPS, né, que tanta gente usa, Ele não vai deixar você ser enganado. Ele vai te dar direção. A palavra de Deus, ela é poderosa. A tua palavra escondi, Senhor, no meu coração, para não pecar contra ti. A palavra de Deus tem esse poder de impedir que você peque. A palavra de Deus, ela vai dar direção para você tomar as decisões que agradem a Deus e que te dê a direção correta. A palavra de Deus sempre vai te abençoar, meu irmão. E o conselho é: faça como o homem Noé, que caiu na graça de Deus, que era um homem justo e íntegro, e que andava com Deus. Esse foi o segredo. E diante das adversidades, Deus o livrou. Veio o dilúvio e ele estava seguro. As lutas vão vir, as dificuldades virão, mas se você andar com Deus, você vai ter vitória, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar com você, que essa palavra falou ao teu coração. Para alguns como um alerta, para outros como uma segunda chance de você mudar de vida, de você mudar de direção. Essa tua queda deu certo e você escapou. Essa tua
caída na fé, não foi para a morte. Deus teve misericórdia, mas não brinca, não brinque. Seja humilde diante de Deus e diante dos homens. Reconhece em todos os teus caminhos, diz a palavra, e Ele endireitará as tuas veredas. O Senhor falou ao teu coração, vai ficando em pé no teu lugar. Gostaria de orar com você. De alguma maneira Deus te motivou a tomar uma decisão. Fala: Senhor, eu quero mudar de vida. Senhor, eu quero não mais andar na minha força, do meu jeito. Ou quem sabe você está pedindo a Deus mais uma chance. Senhor, me ajuda, me ajuda, me fortalece. Querido Deus e Pai, eu quero apresentar esses meus irmãos, e eu me coloco junto com eles, pois eu quero, Pai, a Tua bênção. Nós precisamos de Ti, Senhor. Se o Senhor não for conosco, nós não temos outro Deus. Tu és a nossa esperança, Tu és o nosso Deus forte, Tu és a razão do nosso viver. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Pai, pelos alertas que o Senhor nos dá. Oh, Deus amado, vivemos dias maus. Os sinais da Tua vinda, Senhor, estão cada dia mais fortes. Os sinais estão se apresentando cada vez mais de que o Senhor está para voltar. E nós queremos estar na Tua presença, Pai, Te reconhecendo como Deus e como Senhor das nossas vidas. E como o pregador Noé, nós queremos cair na Tua graça e andar contigo, Senhor. Ser homem e mulher de Deus, justos e íntegros na Tua presença. Obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra. Obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Nós Te louvamos e Te agradecemos. No nome de Jesus. Amém.